Opa, meus manos, então, no vídeo de hoje teremos mais um review de capítulo, dessa vez o capítulo 313 de Blue Lock, que é marcado pelo início da partida, então bora pro vídeo. O capítulo começa com os pequenos nigerianos, aqui vemos os principais jogadores da Nigéria que apareceram no capítulo anterior, e é dito que foi naquele lugar que tudo começou, que Onage deu luz para eles. Vemos todos apoiando Onage, falando que ele é a esperança de todos, é a sua luz. E esse é o narrador falando sobre Onage. Aqui podemos entender que Onage desde pequeno já era diferenciado, e que talvez ele seja o motivo da Nigéria ser uma das seleções mais perigosas. E bom, agora vamos ao narrador e o comentarista, que aparentemente parecem ser os mesmos da partida contra a U20, me corrijam se eu estiver errado. Mas seguindo, eles anunciam que o jogo já vai começar, mas antes olham o regulamento atual, e eles estão comentando sobre as chaves e classificação, que apenas os 2 melhores times de cada chave avançarão para as oitavas. E aqui é mostrado o chaveamento, e eles ainda complementam que serão 120 partidas, e será uma melhor que a outra. E bom, meus manos, não sei vocês, mas eu tô muito animado para saber como serão os jogos, a duração das partidas e tudo que envolve o nosso tempo de leitura. Por exemplo, o arco da Liga Não Egoísta durou um pouco mais de 3 anos, mas em compensação se passaram apenas 50 dias de liga, então a Copa do Mundo também promete ter uma duração interessante. É por volta de um mês, 30 dias, no máximo 35 dias. Então vamos supor que aproximadamente, se for baseado nisso, na Liga Não Egoísta, possa ter mais ou menos aí uns 1 ano e meio, 2 anos, uns 100 capítulos, talvez. E bom, o mangá poderia ter 1000 capítulos que eu leria fácil. Mas voltando aqui na história, o narrador diz que a corporação Mikage está patrocinando a Copa com seus fones de ouvido de tradução simultânea, uma das melhores criações. Sério, se isso existisse na vida real, seria um excelente facilitador. E finalmente, meus manos, é dado o pontapé inicial. Nigéria versus Japão. O início de uma guerra. Assim que o jogo começa, Kun, o capitão da Nigéria, avança para cima de Izagi e Rin, passando dos dois com extrema facilidade. Ele tem um drible que lembra muito Yukimiya, sendo um drible agressivo e explosivo. Podemos até pensar que ele faz uma alusão a Yuki, visto que ele também usa óculos de corrida. E no primeiro momento, seus dribles são até que parecidos. Assim que ele avança, ele enxerga um passe entre as pernas de Rin e passando de Urel, e aparentemente Bátira está na bola. Mas quando menos se espera, Belo, meia da Nigéria, recupera a bola e ainda por cima faz um giro espetacular em Bátira, o deixando surpreso. Logo após passar por Bátira, ele faz um passe. Ariel comenta que esse foi um passe muito difícil. Acho que Ariel pensou que estava com a situação controlada, mas logo atrás dele aparece o atacante principal, Onage, dizendo a seguinte frase: "De maneira nenhuma esse passo foi difícil. Esse passo foi perfeito porque eu estou aqui." O cara fez a clássica referência ao Cristiano, meteu logo um "eu tô aqui", mostrando que é diferenciado mesmo. E logo em seguida chega o xerife para botar a ordem em casa. Aiku chega fechando o ângulo de Onage, e ainda faz um belo elogio dizendo que ele tem uma excelente capacidade de salto. Onage nem presta atenção, ele simplesmente olha o ângulo aberto e finaliza. Mas lá estava o cérebro defensivo. Nico aparece fazendo um movimento heróico, pulando em frente ao chute e evitando que a bola chegue no Gagamaru. Nico diz assim: "Eu preencho as brechas imediatamente. Essa é uma regra fundamental do meu posicionamento." Onage fica surpresa, e quando menos se esperava, como um ladrão silencioso, Karasu surge em cena recuperando a bola e falando que agora é hora do contra-ataque. Vamos, novo Blue Lock. E meus manos, isso aqui é muito cinema. Sério, Karasu mitou muito. E o narrador segue falando que a bola vai para Hiyori, que com uma reação rápida já está no ataque, com muita garra e força de vontade, um ataque fulminante. A bola chega até Rin, que com um giro espetacular ele foge da defesa com maestria. O Boabona, zagueiro nigeriano, diz que isso não é nada bom, então ele chega para fazer pressão ao Rin. E nesse exato momento, Rin ativa o seu olho do predador, e faz uma finalização incrível, com uma curva espetacular na bola. O Boabona chega a comentar que essa foi uma curva insana, mas quando tudo parecia perdido para a Nigéria, Onage aparece exatamente naquele lugar para evitar o gol, e diz assim: "Não se preocupem, está tudo bem, porque eu estou aqui." Simplesmente absurdo, meus manos. O que esse Onage deve ser bom não tá escrito. O hype tá totalmente lá no alto. E os narradores surpresos comentam porque ele estava lá, ele parou a bola, e que esse é um duelo de gigantes, um confronto frenético. E essa é a partida de abertura, que com certeza é uma batalha intensa de forças iguais. Para finalizar o capítulo, vemos Izagi afirmando que a sua visão está concluída, e agora ele consegue ter uma visão da vitória.
finalizando que agora o caminho para a vitória é certo. O Rei Demônio que se adaptou à Nigéria e agora se prepara para dominar o campo de batalha. E meus manos, agora já era. O hype tá lá no alto e essa Copa promete muito. E o próximo capítulo é intitulado de Núcleo. E bom, esse foi o review do capítulo 313. Me contem o que vocês acharam desse capítulo. Tamo junto, meus manos, e valeu!